Amanheceu. E com o nascer desse sol, Deus abre diante de você uma porta que sempre esteve lá, mas que só agora você consegue enxergar. Não é apenas mais um dia, não é apenas mais uma manhã. É o início de um chamado, um despertar que separa aqueles que vivem no piloto automático daqueles que ousam assumir o papel de criadores conscientes da própria realidade. A cada raio de luz que invade sua janela, a vida sussurra. Você não foi criado para a mediocridade. Você foi moldado para a grandeza. Mas a pergunta é: você tem olhos para ver? Tem coragem para atravessar a porta que o Criador acaba de abrir diante de você? Napoleon Hill dizia que todos os homens carregam dentro de si uma semente de grandeza, mas a maioria morre sem sequer deixar que essa semente germine, porque se deixam prender pelo medo, pela dúvida, pelas opiniões dos outros. Mas olhe ao redor da história. Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo com a lâmpada elétrica. Henry Ford foi ridicularizado quando falou em fabricar carros em massa. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Se eles tivessem se curvado diante da zombaria e das portas fechadas, o mundo estaria apagado, parado, sem magia. Eles entenderam que cada obstáculo era apenas a prova de que estavam no caminho certo. Eles compreenderam que o fracasso não era o fim, mas um refinamento do caráter, um ensaio da vitória. E agora é sua vez. Deus está abrindo uma porta para você. Mas essa porta não se escancara sozinha. Ela se abre apenas quando a sua fé, sua visão e sua determinação se alinham com a ação. A porta da prosperidade não se abre para quem espera sentado. Ela se abre para quem ousa dar o primeiro passo. É como atravessar uma ponte que só se constrói à medida que você anda. Você não verá o caminho inteiro agora, mas cada passo de fé, cada decisão ousada, cada ação disciplinada constrói a estrada que o leva até a abundância que já foi preparada para você. Você precisa entender algo poderoso. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é um estado de espírito. É a consciência de que você está em fluxo com as leis divinas e universais. É viver com clareza, com visão, com propósito. Napoleon Hill repetia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Não é poesia, é ciência espiritual, é lei. Sua mente é um campo fértil. E cada pensamento que você planta é uma semente. Mas a pergunta é: o que você tem semeado? Dúvidas ou fé? Escassez ou abundância? Medo ou coragem? Porque não existe neutralidade. Ou você planta a grandeza, ou você planta a mediocridade. E a grande armadilha do mundo moderno é fazer você acreditar que prosperidade é um prêmio restrito a poucos, que riqueza pertence apenas aos herdeiros, aos privilegiados, aos escolhidos pelo acaso. Mas isso é mentira. Andrew Carnegie, que começou como operário pobre na Escócia, tornou-se o homem mais rico do mundo em sua época porque descobriu o poder da visão e da persistência. Abraham Lincoln, nascido em uma cabana de madeira, sem educação formal, tornou-se presidente dos Estados Unidos porque decidiu não ser escravo de suas limitações. A diferença entre eles e os milhões que ficaram pelo caminho não foi sorte. Foi a fé inabalável de que dentro deles havia algo maior do que qualquer obstáculo externo. E você? O que tem feito com a sua fé? Você tem tratado seus sonhos como meras fantasias? Ou como comandos divinos esperando para serem cumpridos? Por quê? Entenda, quando uma visão nasce em sua mente, não é apenas um capricho, é uma convocação. É Deus dizendo: eu confio em você para materializar isso na Terra. A visão é o mapa. A fé é o combustível. A ação é a estrada. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa começar.
Imagine-se agora em frente a uma porta dourada, imensa, brilhando com a luz da manhã. Atrás dela está a vida que você sempre sonhou, abundância financeira, saúde vibrante, relacionamentos plenos, propósito realizado. Você segura a maçaneta, mas algo dentro de você hesita. A voz do medo sussurra. E se não der certo, a voz da dúvida grita: você não é capaz. Mas existe também uma voz suave, Fam, que vem do alto e ecoa no seu coração. Vai, eu estou contigo. Essa voz é a que você precisa escolher ouvir. A disciplina será sua espada. O propósito será seu escudo. E a fé será sua armadura. Por quê? Sim. Os dias difíceis virão. Haverá portas que se fecharão na sua cara. Haverá momentos em que você vai se sentir sozinho, incompreendido, até mesmo traído. Mas lembre-se, todo herói atravessa o vale antes de chegar ao topo da montanha. Todo diamante passa pelo fogo antes de brilhar. Toda grande vitória nasce de uma grande luta. Você não pode mais adiar sua transformação. A vida não espera. O tempo não para. Cada manhã é uma chance de renascer, de escolher uma nova narrativa. Hoje, você pode decidir ser vítima ou ser protagonista. Pode decidir repetir velhos e padrões ou criar novos destinos. Pode decidir ser guiado pelo medo ou ser movido pela fé. E a escolha que você fizer hoje determinará não apenas o seu amanhã, mas também o legado que deixará. Então, ouça com o coração aberto. Amanheceu. E Deus acaba de abrir a porta para a sua prosperidade. Não olhe para trás. Não escute os céticos. Não aceite as limitações que o mundo tenta impor. Caminhe com coragem, com visão, com determinação. Porque dentro de você existe a mesma chama que ardeu em Edison, Ford, Carnegie, Disney, Lincoln. Uma chama que não pode ser apagada, apenas adormecida. E agora é a hora de despertá-la. E quando você desperta essa chama, algo extraordinário acontece. O mundo, que antes parecia frio, hostil e indiferente, começa a se reorganizar diante de você. As pessoas certas surgem. As oportunidades, que antes pareciam invisíveis, aparecem diante dos seus olhos. As ideias, que pareciam confusas, ganham clareza. Isso não é coincidência. É a resposta do universo a uma mente que finalmente decidiu alinhar-se com o propósito divino. Napoleon Hill chamava isso de maior poder de todos os tempos. A mente humana conectada a um objetivo definido. Ele dizia que sem um objetivo claro, o homem é como um barco à deriva, levado pelo vento das circunstâncias, jogado de um lado para o outro pela maré das opiniões alheias. Mas quando um homem define seu propósito com clareza, ele se torna como um navio poderoso, navegando com firmeza mesmo em meio às tempestades. Propósito é a centelha que separa os que vivem da rotina dos que vivem da missão. É o que faz alguém acordar às 4 da manhã com brilho nos olhos, enquanto outros acordam resmungando porque o despertador tocou. É o que fez Martin Luther King erguer a voz diante de milhões, proclamando: "Eu tenho um sonho." Mesmo quando o mundo dizia que era impossível. É o que fez Mahatma Gandhi enfrentar um império sem armas, apenas com a força de uma visão inabalável. O propósito dá ao ser humano uma força que nenhuma prisão pode sufocar, nenhuma crítica pode apagar, nenhum fracasso pode destruir. E você? Qual é o seu propósito? Porque sem ele, toda riqueza será vazia. Todo sucesso será ilusório. Toda vitória será frágil. A prosperidade verdadeira começa quando você se conecta com algo maior do que si mesmo. Quando você entende que não está aqui apenas para sobreviver, mas para transformar.
para expandir, para multiplicar. A prosperidade não é um fim, é um meio. É o combustível que permite que você viva sua missão com intensidade. Mas propósito sem disciplina é apenas um sonho vago. A disciplina é o que transforma inspiração em realização. Muitos dizem, eu quero prosperar, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da disciplina. Querem a colheita sem o plantio. Querem o fruto sem o esforço. Querem a vitória sem a luta. Mas entenda, o universo recompensa os que provam sua fé com ação consistente. É fácil ter fé nos dias bons, mas a fé verdadeira se prova quando nada parece acontecer, quando os resultados ainda não aparecem, quando tudo em volta grita que você está perdendo tempo. E é aí que a disciplina se torna sagrada, porque cada ato de disciplina é um tijolo colocado na construção do seu destino. Cada vez que você se levanta cedo para investir em si mesmo, você está construindo sua liberdade. Cada vez que você recusa o prazer momentâneo para focar no seu propósito, você está moldando sua grandeza. Cada vez que você escolhe agir mesmo sem vontade, você está dizendo ao universo, eu estou comprometido. E o universo sempre responde ao comprometimento. Pense em Abraham Lincoln, que perdeu eleições, enfrentou falências, foi ridicularizado inúmeras vezes antes de se tornar presidente. Se tivesse desistido em qualquer uma dessas derrotas, o mundo jamais teria conhecido sua liderança. Pense em Thomas Edison, que ouviu centenas de vezes que era louco, mas continuou testando incansavelmente até criar a lâmpada. Pensem em Steve Jobs, expulso da própria empresa, mas que voltou com ainda mais força para revolucionar a tecnologia. Nenhum deles venceu por talento apenas. Eles venceram porque entenderam que disciplina é a ponte entre o invisível e o visível, entre o sonho e a realidade. E quando você combina propósito e disciplina, algo maior começa a acontecer. Você entra em estado de fluxo. É como se as coisas começassem a se encaixar, como se portas se abrissem sem esforço. Como se o tempo se tornasse aliado. Mas lembre-se, isso não é sorte, isso é lei. A lei do esforço persistente, a lei da fé inabalável. A lei da semeadura e da colheita. Tudo o que você planta, mais cedo ou mais tarde, retorna. E é nesse ponto que a gratidão entra como chave mestra da prosperidade. Porque a mente humana tem a tendência de focar no que falta, no que ainda não conquistou, nas portas que ainda estão fechadas. Mas a gratidão muda o foco. Ela desloca sua energia da escassez para a abundância. Quando você agradece pelo pouco, você se torna digno do muito. Quando você reconhece o que já tem, abre espaço para receber o que ainda virá. Gratidão não é apenas uma emoção bonita. É uma tecnologia espiritual. É uma frequência que abre canais invisíveis de bênçãos. Pense, quantas vezes você pediu por algo e quando finalmente conquistou, esqueceu de agradecer? Quantas vezes se concentrou no que não tinha? Ao invés de valorizar o que já estava em suas mãos, o ingrato fecha portas, o grato abre portais. Andrew Carnegie, em sua biografia, dizia que nunca teria chegado à fortuna se não tivesse cultivado diariamente o hábito de agradecer pelas oportunidades, mesmo quando elas pareciam pequenas. Ele sabia que a gratidão é a linguagem que o universo entende como pedido para mais. Então, ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, antes mesmo de pensar em contas e problemas, respire fundo e agradeça. Agradeça pela vida, pelo corpo, pela mente, pela chance de recomeçar. Agradeça até mesmo pelas dificuldades, porque elas são os mestres que moldam a sua força. E ao agradecer, você se conecta à abundância infinita que já está disponível. Amanheceu. Deus abriu a porta.
Mas só a gratidão mantém essa porta aberta. Porque sem gratidão, até a prosperidade se transforma em vazio. Sem gratidão, até a riqueza vira peso. Mas com gratidão, até o pouco se multiplica. Até o simples se transforma em extraordinário. E é nesse fluxo de gratidão que a vida começa a conspirar a seu favor de forma tão intensa que até aqueles que duvidaram de você se verão obrigados a reconhecer. Porque a verdadeira prosperidade não é algo que você ostenta, mas algo que você emana. É um estado de ser. É a energia que você carrega no olhar, no tom da sua voz, na forma como caminha. A prosperidade, quando nasce de dentro, não precisa ser anunciada. Ela é sentida. As pessoas percebem. Elas são atraídas porque todos, no fundo, desejam estar perto de quem encontrou sua centelha divina. Mas entenda, essa prosperidade não o isenta de testes. Pelo contrário, quanto maior a sua luz, maior a sombra que tentará apagar. Lá, a vida colocará você diante de desafios que parecerão insuportáveis. E nesses momentos, será tentador retroceder. Será tentador acreditar que não foi chamado. Será tentador achar que está sozinho. Mas lembre-se, as maiores vitórias da história nasceram de períodos de escuridão profunda. Foi na prisão que Nelson Mandela forjou a sua grandeza. Foi no exílio que Moisés encontrou a sua missão. Foi na rejeição que José do Egito descobriu o caminho para o trono. O ouro só prova seu valor depois de passar pelo fogo. A resiliência, portanto, é a virtude dos que atravessam a porta da prosperidade. Porque prosperidade não é ausência de dor, mas a capacidade de transformar dor em poder. Não é ausência de quedas, mas a coragem de levantar todas as vezes. Resiliência é olhar para a tempestade e dizer: eu não vim até aqui para ser vencido. Eu vim até aqui para vencer. E ao repetir isso, não como frase vazia, mas como decreto interno, você desperta em si uma força que nada pode parar. Napoleon Hill insistia em uma ideia que a maioria ignora. Cada adversidade carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente. Pense nisso. Toda dificuldade que você enfrenta já traz dentro dela a chave para o seu próximo nível. Mas só quem persiste consegue ver essa chave. Os fracos desistem cedo demais e perdem o tesouro escondido. Os fortes permanecem e descobrem que a vida nunca os colocou em um deserto sem antes preparar um oásis. E quando você entende isso, a dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. Você aprende que os momentos de escassez o ensinam a valorizar a abundância, que as críticas o ensinam a fortalecer sua identidade, que as perdas o ensinam a soltar o que não serve mais. A resiliência é o músculo espiritual que só se desenvolve no peso das batalhas. E cada vez que você se recusa a desistir, você se aproxima mais da prosperidade que Deus reservou para você. Mas aqui existe um ponto crucial. Não basta resistir, é preciso também aprender. Porque muitos atravessam as dificuldades, mas saem delas amargurados, endurecidos, desconfiados da vida. Esses nunca prosperam de verdade, porque a prosperidade não entra em corações fechados. A verdadeira força não é endurecer, é permanecer aberto. É aprender com a dor sem deixar que ela roube a fé. É atravessar a noite sem perder a esperança no amanhecer. E se você observar, verá que todas as histórias de grandeza carregam esse padrão. Henry Ford, ao falir suas primeiras empresas, não desistiu. Aprendeu com os erros e criou um modelo de produção que revolucionou o mundo. Walt Disney, ao ser rejeitado inúmeras vezes, não guardou rancor. Usou cada rejeição como combustível para provar que sua imaginação tinha valor. Thomas Edison não se amargurou com 1000 fracassos.
Cada fracasso foi um dado, uma lição, um passo a mais rumo à vitória. Eles não permitiram que a dor os quebrasse. Eles a usaram como alavanca. E aqui está o segredo. Prosperidade não é sobre evitar a queda, mas sobre aprender a cair de pé. É sobre transformar cada pedra no caminho em degrau. É sobre deixar que cada dificuldade expanda sua consciência em vez de encolher sua visão. Quando você vive assim, o impossível começa a se curvar diante de você. Porque não há força no universo capaz de derrotar alguém que se recusa a parar de aprender. E é nesse aprendizado contínuo que surge a adaptabilidade, outro pilar essencial da prosperidade. Porque o mundo está em constante mudança. Aquilo que funcionou ontem pode não funcionar amanhã. Aquele que não se adapta fica para trás. Foi assim com impérios que acreditavam ser eternos. Mas ruíram porque não souberam mudar. Mas veja o contrário. Empresas que nasceram pequenas, mas que, por se reinventarem, se tornaram gigantes. Pessoas que, em meio a crises, se recusaram a lamentar e decidiram inovar. Adaptabilidade é a sabedoria de não se apegar a formas, mas de se manter fiel ao propósito. É saber que os métodos podem mudar, mas a visão permanece. É ter flexibilidade sem perder a direção. Imagine um rio. Ele contorna pedras, desvia de obstáculos, muda seu curso, mas nunca perde o destino final, o oceano. É assim que você deve viver. Flexível, mas focado, adaptável, mas inabolável. E perceba, aqueles que prosperam são justamente os que não resistem às mudanças, mas as abraçam. Eles entendem que cada mudança traz consigo uma nova oportunidade. Quando o mercado muda, eles veem chance de inovar. Quando a vida os desloca, eles veem chance de crescer. Quando um ciclo se encerra, eles veem chance de começar algo maior. A adaptabilidade é a arte de transformar incerteza em avanço e caos em criação. E agora você precisa ouvir isto. Amanheceu. Deus abriu a porta da prosperidade, mas não para os rígidos, não para os que se apegam ao velho, não para os que se recusam a mudar. A porta da prosperidade se abre para os que têm coragem de soltar, de se reinventar, de confiar que, mesmo sem entender o porquê, a vida está guiando-os a um lugar maior. E quando você decide se abrir ao novo, a fé se torna sua maior bússola. Porque a verdade é que a porta da prosperidade não se revela inteira de uma só vez. Ela não se abre como um portão escancarado, mas como uma fresta de luz que guia seus primeiros passos. É preciso confiar naquilo que você ainda não pode ver. Napoleão Hill dizia que a fé é o ponto de partida de todas as riquezas e não uma fé cega, mas uma convicção vibrante, uma certeza que pulsa mais forte que qualquer evidência externa. A fé é o fogo invisível que aquece o coração nos dias de inverno, a lâmpada que ilumina a noite mais escura, a força que move montanhas que parecem intransponíveis. E é aqui que muitos se perdem, esperam ver para acreditar. Querem provas antes de agir, resultados antes de plantar, garantias antes de ousar. Mas os grandes realizadores da história compreenderam a ordem inversa. Primeiro, acreditar. Depois ver. Primeiro, planta. Depois colher. Primeiro, caminhar. Depois a estrada se forma. A mente humana foi criada por Deus como ferramenta de cocriação e a fé é o código que ativa essa capacidade. Quem espera pelas circunstâncias nunca realiza. Quem cria pelas convicções muda as circunstâncias. Olhe para Moisés diante do Mar Vermelho. Tudo parecia perdido. Atrás, um exército furioso. À frente, um mar intransponível. Humanamente, não havia saída.
Mas a fé não obedece às leis do impossível. A fé abre caminhos onde não há estrada. E foi essa fé que dividiu as águas, transformando o desespero em libertação. Essa não é apenas uma história antiga, é um símbolo eterno. Diante de cada mar fechado, a fé é capaz de abrir passagem. E veja, essa mesma força está dentro de você. Você não precisa buscar fora. Não precisa que o mundo acredite em você. Não precisa que todos o aplaudam. Basta que você, no silêncio da sua alma, declare: eu creio, eu vou, eu não paro. E ao declarar isso, você libera ondas de energia que começam a trabalhar a seu favor. Pessoas surgem, portas inesperadas se abrem. Recursos fluem de lugares que você jamais imaginaria. Mas tudo começa dentro e nada começa sem fé. Agora, preste atenção. Fé sem ação é apenas uma ilusão confortável. Muitos se escondem atrás de frases bonitas, mas nunca se movem. Fé verdadeira exige movimento. É como dizer que acredita que a semente vai virar árvore, mas nunca colocar lá no solo. É como acreditar que pode chegar ao topo da montanha, mas nunca dar o primeiro passo. Fé é movimento. Fé é ação. Fé é disciplina sustentada mesmo quando nada parece mudar. E quando você age com fé, algo sobrenatural começa a acontecer. Sua energia muda. Você começa a falar diferente, a andar diferente, a olhar diferente. As pessoas percebem essa força porque ela é inconfundível. É a mesma chama que ardia em líderes como Lincoln, Churchill, Madre Teresa. Eles não precisavam gritar para convencer. Sua fé se transformava em magnetismo. E esse magnetismo atraía seguidores, recursos, oportunidades. A fé é o maior poder de persuasão porque não convence pela lógica, convence pela vibração. Mas entenda também, fé não elimina o medo. Até os mais fortes sentem medo. Edison sentiu, Ford sentiu, Carnegie sentiu. Você também sentirá. A diferença é que eles decidiram avançar apesar do medo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é ação em meio ao medo. A fé não elimina os gigantes, mas faz você olhar para eles e dizer: maior é o que está em mim. A fé não tira as pedras do caminho, mas transforma cada pedra em degrau. E é nessa união de fé e coragem que nasce a verdadeira grandeza. Porque grandeza não é destino, é decisão. Não é presente, é conquista. Não é sorte, é construção. Grandeza é dizer sim a Deus quando Ele abre a porta. É atravessar, mesmo tremendo, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas. É confiar que o amanhã será maior porque você decidiu não se limitar pelo hoje. E quando você atravessa, descobre algo surpreendente. A prosperidade não era apenas sobre riquezas externas, mas sobre a transformação interna. Você percebe que a verdadeira vitória não é o que você acumula, mas no que você se torna. Você descobre que o maior prêmio não é o ouro nas mãos, mas a força na alma. Porque o ouro pode ser perdido, mas a força permanece. E essa força é o que garante que, mesmo que tudo lhe seja tirado, você poderá recomeçar e conquistar de novo. E agora, escute com todo o seu ser. Amanheceu. A luz deste novo dia traz consigo a chance de você se levantar, erguer a cabeça e declarar que não será mais escravo das circunstâncias. Deus abriu a porta. Não hesite, não se encolha, não se esconda. Atravessar é a única opção. E quando você atravessar, descobrirá que do outro lado não há apenas prosperidade material, mas paz, propósito, plenitude. Descobrirá que o verdadeiro milagre não foi a porta que se abriu,
mas a nova versão de você que nasceu ao atravessar Furla. E quando você chegar diante dessa nova versão de si mesmo, perceberá que toda dor, todo atraso, toda lágrima, cada noite em que se sentiu esquecido, foi apenas preparação. Nada foi em vão. O atraso não era negação, era treinamento. A queda não era derrota, era fortalecimento. A espera não era vazio, era lapidação. Você estava sendo moldado para carregar aquilo que pediu, porque a prosperidade que Deus abre não é pequena, não é frágil, não é rasa, é grande, é sólida, é abundante. E se viesse antes do tempo, talvez você não estivesse pronto. Mas agora, depois de tudo o que viveu, você está. E entenda, prosperidade não é uma linha de chegada, mas um estilo de vida. Não é um destino, mas um estado permanente de crescimento. Não é algo que você conquista uma vez e guarda em cofres. É algo que você manifesta todos os dias, com cada pensamento, cada palavra, cada ação. A prosperidade é a soma de quem você decide ser a cada manhã. É acordar e declarar: hoje, eu sou um canal da abundância de Deus. É viver de modo que sua vida seja testemunho vivo de que a fé, a disciplina e a visão nunca falham. E veja como isso transforma tudo. Suas palavras ganham poder. Suas decisões se tornam precisas. Seu tempo passa a ser sagrado. Você não se perde mais em distrações, porque sabe que cada minuto é energia investida ou desperdiçada. Você não se prende mais às opiniões, porque sabe que sua vida é guiada pelo alto. Você não implora mais por reconhecimento, porque entende que a sua missão é servir. E servir é a forma mais elevada de prosperar. E aqui está outro segredo. A prosperidade se multiplica quando você a compartilha. Não adianta acumular se não transbordar. Não adianta reter se não inspirar. Veja os grandes nomes da história. Andrew Carnegie não apenas construiu riqueza, mas construiu bibliotecas, escolas, fundações. Walt Disney não apenas sonhou para si, mas criou mundos inteiros para que gerações pudessem sonhar. Madre Teresa não acumulou tesouros, mas espalhou amor, e seu nome se tornou eterno. A prosperidade que não se compartilha apodrece, mas a que se doa se multiplica. E nesse ponto, você descobre a lei mais poderosa de todas. Dar e receber são a mesma coisa. Quando você dá, abre espaço para receber. Quando você abençoa, é abençoado. Quando você levanta outros, é levantado. Esse é o verdadeiro ciclo da prosperidade. Não é sobre acumular, é sobre fluir. É sobre ser canal, não represa. É sobre ser rio, não poço. Mas nunca se esqueça, tudo começa em você. A disciplina que mantém, a fé que sustenta, a visão que alimenta, o propósito que guia. Se você espera prosperar sem mudar por dentro, será como tentar acender uma lâmpada sem energia. Não funciona. A vida só entrega fora o que você primeiro constrói dentro. Por isso, cuide da sua mente como tesouro sagrado. Alimente-a com palavras de vida, de fé, de abundância. Recuse a negatividade, a dúvida, o medo. Decida que dentro de você só haverá espaço para o que edifica, para o que multiplica, para o que leva adiante. E então, ao final dessa jornada, você entenderá a verdade que tantos procuram. Não é o dinheiro que cria a prosperidade, é a prosperidade interna que atrai o dinheiro. Não é o poder externo que dá força, é a força interna que cria poder. Não é o reconhecimento dos homens que valida sua missão, é a voz de Deus dizendo: muito bem, servo fiel,
Amanheceu. E esta manhã não é comum. É a manhã em que você escolhe atravessar a porta. É a manhã em que você decide não viver mais como vítima, mas como criador. É a manhã em que você ergue a cabeça. Respira fundo e declara: eu estou pronto. Não espere o mundo acreditar em você. Não espere que tudo esteja perfeito. Não espere mais sinais. O sinal já foi dado. A porta já foi aberta. A luz já está brilhando. A hora é agora. Então, levante-se, caminhe, avance e nunca olhe para trás, porque o Deus que abre portas também sustenta os que atravessam. Ele não começou em você uma obra para abandoná-lo no meio do caminho. Ele começou para completar. Ele começou para cumprir. Ele começou para multiplicar. E quando você olhar para trás, daqui a meus anos, perceberá que tudo o que hoje parecia impossível se tornou realidade. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E nesse momento, no silêncio da sua alma, você ouvirá a voz que ecoa desde o princípio dos tempos. Eu te criei para prosperar. Eu te criei para multiplicar. Eu te criei para vencer. Essa voz é o selo, é a certeza, é a confirmação. Você nasceu para isso. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para deixar um legado. Amanheceu. Deus acaba de abrir a porta da sua prosperidade. O resto é decisão sua.